Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 está escrito: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Algumas pessoas, de maneira equivocada, interpretam esse versículo da seguinte forma: há um tempo para tudo. Isso não é verdade. O termo no hebraico aqui para propósito significa deleite. Vamos entender uma coisa. Propósito é aquilo que nos alegra, aquilo que nos dá prazer, aquilo que faríamos ou aquilo que fazemos até sem receber um salário para isso. E é sobre isso que eu quero te falar. Você já entendeu, você já descobriu qual é o seu propósito? Alguém pode pensar: mas eu trabalho para sobreviver. Eu trabalho porque eu preciso levar o sustento para dentro da minha casa. Eu não gosto do que faço, mas faço porque preciso. Isso não é propósito. Propósito você faz até sem receber. Propósito é aquilo que te dá prazer. Propósito é aquilo que dá sentido à sua vida. Quando Salomão ele fala que há um tempo para todo propósito, no hebraico aqui o termo propósito significa deleite, prazer. Então ele está querendo dizer o seguinte, que o seu propósito ele vai te dar prazer. Permita-me contar o testemunho de um homem que eu conheci. Ele tinha um cargo público e tinha um bom salário. Ele tinha todos os benefícios de um cargo público, mas toda vez que ele tinha que ir para o trabalho, ele ia sem vontade, sem prazer. As pessoas não entendiam porque muitos gostariam de estar no lugar dele, mas ele não tinha mais alegria em fazer aquilo. Ele então tomou uma decisão. Ele abriu mão do emprego público que ele tinha e hoje ele tem uma empresa, hoje ele treina pessoas, hoje ele é responsável por desenvolver milhares de pessoas. Ele encontrou o seu propósito de vida. O propósito dele foi se tornar um treinador de pessoas, foi aperfeiçoar pessoas. Hoje é isso que ele faz, ele ganha para fazer, mas o prazer que ele tem é maior do que a recompensa, o pagamento, o salário. Quando ele estava no outro trabalho, ele ganhava um bom salário, ele tinha benefícios, mas ele não tinha prazer. Hoje ele entendeu qual é o propósito de vida para o qual ele foi criado. Você talvez entenda que o seu prazer está no futebol, talvez na arquitetura, na engenharia, na medicina, na ciência, na psicologia, na nutrição. Em qual área você se realiza? Por que é importante entender isso? Para que assim você possa glorificar a Deus, para que assim pessoas sejam impactadas com aquilo que você carrega, com o depósito que Deus colocou sobre a sua vida. Quando você entende qual é o seu propósito, você já não foca mais no salário, você já não faz aquilo por dinheiro, você faz aquilo porque aquilo lhe dá sentido de vida. Você está no centro do seu propósito. Certa vez Deus falou com Josué o seguinte, lá em Josué capítulo 13, versículo 1. O tempo passou e Josué se tornou idoso. Certo dia, Yahvé falou com ele: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. O propósito de trazer essa mensagem é fazer com que você entenda que o seu propósito lhe dá prazer, lhe traz satisfação. Segundo, é entender que você não vai ter tempo para fazer tudo, mas há um tempo para o seu propósito. Para esse propósito você tem tempo suficiente. Só que, a despeito de ter um propósito e tempo para executá-lo, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos distrair. Entenda algo, eu escrevi aqui, quando o diabo não consegue nos destruir, ele tenta nos distrair para que não nos dediquemos a Deus e ao propósito para o qual ele nos criou. Dessa forma, o diabo nos destrói por tabela, ou seja, indiretamente. Ele mata você, ele destrói você quando ele tira você do seu propósito, quando ele faz você gastar tempo naquilo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Desperte. Josué
ele envelheceu e ele tinha um propósito. O propósito dele era conquistar. Deus falou: onde você pisar a planta do seu pé será seu. Mas talvez Josué se distraiu com as conquistas que ele já tinha alcançado e ele não avançou para tudo que Deus tinha para ele. Cuidado para você não se sentir satisfeito com as suas conquistas e esquecer que Deus tem um propósito para a sua vida. E através desse propósito, Ele quer que você flua, que você frutifique, que você honre o nome dEle. E vidas, dezenas, centenas, milhares de vidas, de famílias serão impactadas, abençoadas, transformadas, serão muito abençoadas através de você. Por isso que o inimigo quer distrair você. O propósito de Davi era reinar. Davi não tinha que achar que o lugar dele era atrás das ovelhas, mas ele era bem sucedido cuidando das ovelhas. Olha, o propósito de José era administrar o Egito, mas ele estava sendo bem sucedido administrando a casa de Potifar, mas ele não poderia se distrair com isso. Assim você também não pode se distrair com as suas realizações, com as suas conquistas e esquecer que há um propósito de Deus para ser realizado. E eu não posso realizar o propósito que Deus te deu para realizar. Você não pode realizar o propósito que Deus me deu para realizar. Cada um vai cumprir a sua missão. E assim Deus será honrado e glorificado através de cada um de nós. Entenda que tempo para fazer o seu propósito, para realizá-lo, você tem. Agora você não tem tempo para tudo. Para se distrair com outras coisas, você não tem tempo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar as oportunidades, porque senão o tempo passa e você vai ter que prestar contas um dia diante de Deus, e Deus vai falar: por que você não cuidou daquelas pessoas através da sua área profissional ou do local que eu te coloquei, da sua área de atuação? Por que você não cuidou de vidas na psicologia, na medicina? Por que você não cuidou de vidas na engenharia, na arquitetura, na sua empresa, na nutrição? Por que você não foi uma bênção para mim na área que eu lhe coloquei? Assim, muitos ficarão envergonhados e outros irão dizer: mas não tive tempo, não sobrou tempo. E Deus vai virar para você e vai falar: porque você se distraiu com outras coisas e esqueceu que haveria um tempo para todo o propósito, para toda a missão, para todo o desígnio. E você então não se tornou uma pessoa feliz, plenamente realizada. Você não teve o prazer que você poderia ter, porque você gastou a sua vida e o seu tempo com outras coisas. Cuidado com isso. No grande dia seremos cobrados, teremos que prestar contas. A partir de hoje, entenda: qual é o seu propósito? É o futebol? É a medicina? É a odontologia? É a nutrição? É a engenharia? É o direito? Eu não sei, mas Deus quer que você frutifique. Deus quer usar pessoas em todas as áreas. Deus quer levantar servos e servas dele em todos os lugares, para que assim o nome dele seja propagado, para que assim as pessoas conheçam a ele. Talvez você vai ter oportunidade de ir em lugares, de falar com pessoas que eu nunca terei, que outros não terão, mas você está tendo oportunidade. Você está tendo a oportunidade de cumprir o seu propósito, cuidando de pessoas na área que Deus lhe colocou. Faça então a sua parte, cumpra o seu propósito, porque não vai adiantar chegar no grande dia e falar para Deus que não teve tempo, porque Ele vai, através da palavra dele, mostrar para você: tempo você teve, só que você não quis investir o seu tempo no seu propósito de vida. Você se distraiu com prazeres, com fama, com dinheiro, com o pecado, com o mundo, e esqueceu que eu coloquei sobre você um depósito precioso. Eu investi em você e você não me deu retorno. Cuidado com isso. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos e que você entenda que o tempo está passando. E se você não está cumprindo o seu propósito, um dia Deus vai lhe cobrar. Deus falou com Josué: você já envelheceu e ainda tem muito propósito para ser cumprido, ainda tem muito propósito para ser realizado, ainda tem muita terra para ser conquistada. E o que Josué iria falar? E o que nós vamos falar no grande dia? É melhor despertar agora. Que Deus te abençoe. Pegue essa palavra no seu espírito
E a partir de hoje, diga para Deus: Senhor, eu vou investir o meu tempo no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou me consagrar, eu vou me preparar e eu vou fluir no propósito que Deus tem. Em nome de Jesus, seja frutífero, seja uma bênção aonde Deus te colocou. Em nome de Jesus.